A morte de Deus e o suicídio do homem. O aumento vertiginoso das taxas de suicídio observados nos últimos 20 anos entre adolescentes e crianças entre 10 e 14 anos é um grande atestado e é um grande alarme e um sinal de alerta para que a sociedade possa repensar o seu modo de existir no mundo, para que a sociedade possa repensar os valores, que a sociedade possa repensar o estilo de vida em que vivemos. Dentro do estilo de vida em que vivemos, tá? Antes de entrar em detalhes mais abstratos da teoria psicanalítica, a gente tem que destacar que tem certos fenômenos culturais e sociais que têm que ser levados muito em conta no sentido de a gente poder tentar entender o que está levando frequentemente adolescentes de forma tão crescente, da forma tão prevalente e de uma forma tão incidente, né? Com um aumento galopante de suicídio. Isso naturalmente passa pela perda de sentido da vida, perda de propósito na existência, sentimentos de solidão, especialmente. Vazio, solidão, não compreensão. Alguns estudos têm observado de forma consistente que, por exemplo, o menor convívio, a menor participação dos familiares, a menor quantidade de horas do dia vividas em interação com outros seres humanos, tem sido um fator para que crianças e adolescentes tenham uma tendência a se isolar mais, a uma tendência a buscar refúgios psíquicos, buscar formas evasivas e formas de fuga de realidade. Os estudos estão dando conta de que o contato aumentado e o número de horas dia em que as crianças e adolescentes estão expostos a eletrônicos, a tablets, celulares, a redes sociais, a games, isso está repercutindo de uma forma neurobiológica, neurofisiológica, em que crianças e adolescentes estão cada vez mais apresentando uma menor capacidade de articular emoções humanas e também na expressão de emoções humanas. Né? Não é à toa que, inclusive, na própria contracultura, no final do século XX, tem até músicas, tem até rock, que canta o homem esquizoide do século XXI. O que é o esquizoide? O esquizoide é aquele sujeito que vai preferir a solidão e que vai preferir o isolamento e que vai, de algum modo, considerar o contato humano, a interação humana, a vivência dos riscos de um relacionamento humano de uma forma muito arredia, preferindo o isolamento e preferindo uma vida nômade, uma vida desligada dos vínculos sociais. O que a morte de Deus tem que ver com o incremento absurdo nas taxas de suicídio entre crianças entre 10 e 14 anos? Se nós formos pensar que não são propriamente os fatores genéticos e também não de uma forma tão intensa os fatores transgeracionais, os fatores que são condicionantes desse incremento na taxa de suicídios, inevitavelmente nós temos que pensar na cultura, temos que pensar no estilo de vida que estamos vivendo, nos valores que estão sendo veiculados e
O estudo dessas condições, ele é sempre muito difícil, porque determinados fatores que são sutis e que têm uma sutileza psicológica e que podem ser explicativos de certos fenômenos, como do desligamento libidinal, como da crescente tendência à esquizoidia, né? Para explicar esses fenômenos, nós temos que lançar mão de uma terminologia que muitas vezes, na psicanálise, né, ela não dá conta dos fenômenos atuais, né? Apesar de que Freud, Klein, Bion, Winnicott, Lacan têm muito a nos ensinar e eles têm a prerrogativa de que são os grandes estruturadores do pensamento psicanalítico, existem certos fenômenos que estão acontecendo agora no século XXI e que eles não podem ser suficientemente nomeados pela nomenclatura psicanalítica. Então, a psicanálise precisa de uma certa atualização. E nesse sentido, o cientista, o psicanalista, ele vai ter que ter muito feeling, muita intuição, muita capacidade poética, talvez, até, de descrever fenômenos que observa na clínica, que observa na sua clínica, fenômenos que ocorrem dentro do setting psicanalítico. Mas aqui, claro, eu vou me ater a alguns conceitos mais clássicos da psicanálise. E no vídeo anterior, eu me referia à morte de Deus como se traduzindo, né, e a morte psicológica de Deus como se traduzindo na perda dos referenciais simbólicos e da função linguística e simbólica das instâncias paterna e materna na fundação do psiquismo humano. A função materna em psicanálise, ela pode ser traduzida de várias maneiras, né? E os autores eles encontraram vários termos e várias terminologias para tentar descrever de alguma forma o que é a função materna. Basicamente, em psicanálise, a função materna ela consiste em um cuidado materno primário, que são aqueles cuidados básicos necessários de que o bebê precisa e que são necessários estar presentes na mãe, né? E muitas vezes em psicanálise, quando a gente fala o termo mãe, às vezes é necessário traduzir se estamos nos referindo a mães concretas de carne e osso, se estamos nos referindo a mães como e mãe como o ambiente, né, como o ambiente facilitador do desenvolvimento, né? Ou se estamos falando do simbolismo da função materna.